Desde o início, Fabíola, o que houve foi um certo temor de falar que vamos ampliar a fiscalização. Não houve uma decisão correta de dizer ampliar a fiscalização é defender quem não sonega. E até essa questão do número que você está falando, os bolsonaristas usam isso para confundir. O cidadão comum, eles dizem assim, ampliou de 2 mil para 5 mil. Aí as pessoas, o cidadão comum fica, e ampliou. Não, isso não é ampliar, isso é restringir, é tirar o pobre um pouco dessa fiscalização e aumentar a fiscalização para quem ganha mais, para quem está movimentando mais. Quer dizer, não usaram nem corretamente, nem no momento certo. Se desde o início tivesse assumido, nós realmente vamos ampliar o horizonte da fiscalização, vamos fiscalizar quem ganha mais, estamos vindo para fiscalizar e defender você, porque quando alguém sonega, você é que paga. Se desde o início tivesse sido dito isso, não daria espaço para esses aproveitadores que vêm dizer, pobrezinhos, covardia com os pobres. Inverteu-se tudo. E o governo caiu numa armadilha que ele próprio se construiu. Isso custou a cabeça do ministro da Comunicação, que saiu, porque não soube lidar com isso. A turma da Fazenda tem culpa também, porque deveria ter feito isso junto com a área de comunicação, e o governo estava desarticulado nisso. Deveria, desde o início. Essa é uma questão que o Sidônio está colocou no dia da posse. Olha, as políticas públicas têm que ser definidas junto com a área de comunicação. Um ministro da comunicação fraco é um suicídio. E, no caso, nós tínhamos um ministro da comunicação que estava enfraquecido. Enfraquecido por quê? Por causa de uma luta interna entre ele e a esposa do presidente, a dona Janja, que é que vai mandar na área de comunicação. O que se espera agora é que, com a posse do Sidônio, essa disputa acabe. Acho que até foi uma forma que o Lula encontrou, para não criar problemas nem com a própria esposa. Olha, vamos mudar a área de comunicação toda. Tira o ministro, demite o ministro. Não mexeu, teoricamente, na esposa, mas tirou a assessora da área digital, que era ligada à dona Janja. Então, agora, vamos ver se com essa nova estrutura da comunicação e sem disputas internas, se funciona. Ô, Thales, eu queria voltar até num ponto que você falou no seu primeiro comentário, que eu achei forte essa frase, que a oposição, na verdade, ao propagar essas mentiras e fazer esse terrorismo, eles estão fazendo algo extremamente grave no país, que é incentivar e apoiar a sonegação de impostos no nosso país. E com a desculpa, inclusive, de que o país entrega pouco, você paga muito, entrega pouco. Então o negócio é você. Isso é causar aí um terrorismo nos brasileiros e deseducar os brasileiros, né? A gente sabe que a sonegação é fato no nosso país e principalmente para aqueles que ganham mais, né? Nem é o pobre que sonega, né? Coitado, nem é o pobre que sonega, é o rico mesmo, a classe média alta, a classe média, também não sonega muito porque ela é descontada na sua folha, né? O nosso queridíssimo Zé Paulo Kupfer escreveu sobre isso, a desinformação sobre a taxação do PIX, ela reflete um país que é acostumado a sonegar. E esse país que é acostumado a sonegar, ele agora começa a ser incentivado pela extrema-direita, por parlamentares que ficam fazendo vídeos nas redes sociais incentivando o Brasil a sonegar e atacando, né, medidas de fiscalização que são utilizadas no mundo inteiro, né, falando que isso é uma forma de tirar o dinheiro do brasileiro, né? Onde a gente vai parar com isso, hein, ô Thales? Porque a sonegação, como diz aqui o Kupfer, né, é algo comum no Brasil. E aí, pela extrema-direita, então, é algo que tem que ser incentivado? Tem que ser um pouco relativizada essa declaração de que é comum no Brasil. É comum entre os que ganham mais. A turma do andar de baixo, essa turma
não sonega, não tem nem o que sonegar. Essa turma é acostumada a pagar, a seguir corretamente. Então a gente tem que primeiro ver que é o seguinte: quem sonega é quem ganha mais. E isso precisava estar na cabeça das pessoas. Era preciso que todas as campanhas de comunicação colocassem isso. Quem sonega é quem ganha mais. Você, que é do povo, que é trabalhador, você não sonega. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa dessa história toda. Olha, quem sonega é o sujeito que ganha mais. E a segunda, esses parlamentares. Se você for ver os parlamentares que defendem sonegação, que atacam mais essa questão, são os parlamentares que eles próprios vivem dando voltinhas, vivem fazendo rachadinhas. Rachadinha é uma forma de sonegação. O que foi a rachadinha? Foi uma forma de sonegação, de pegar, fazer com que pessoas, assessores dos parlamentares, recebessem salários maiores do que queriam e essa parte a mais devolvessem para os parlamentares sem passar por nenhum meio de pagamento. Ia lá o assessor-chefe da tramóia, pegava o dinheiro no caixa expresso e entregava para o parlamentar. Então é isso que é a sonegação que você tem que pegar. E essa gente, esses mesmos que defendem, que atacam agora, criam a fake news do PIX, esses mesmos eram os que faziam rachadinha, que sonegavam e que sonegam. É isso que tem que estar claro e que a população tem que ver e que a comunicação do governo tem que tratar e não está tratando. Até com memes, especialmente na internet. Mostrar isso. É simples. Tem um outro aspecto, Fabiola, se você me permite. O governo não sabe as brigas que deve comprar, né? Compra brigas erradas. Agora mesmo está aí o Sidônio Palmeira, o Palácio do Planalto, ralando para desmentir essas maledicências todas sobre a inexistente trama da Receita Federal para tributar o PIX. E o ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, que é um grande amigo do presidente Lula, está fornecendo material novo para a oposição torpedear o governo, sem precisar nem recorrer à mentira nesse caso. O ex-ministro do Bolsonaro, ex-ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é senador, presidente do PP, ele botou no WhatsApp uma nota dizendo que vai mobilizar o seu partido, as bancadas do seu partido, na Câmara e no Senado, para fechar a questão contra a criação de um novo imposto sindical. Então ele fala lá na nota dele que ele botou no WhatsApp, né? Estamos vivendo uma fase de crise fiscal, aí ele põe lá, mais imposto, como a insinuar, tem aí o caso do PIX, mais inflação, mais juros, dólar alto, e então vou tomar essa providência, porque vou fechar a questão, o PP vai fechar a questão contra a criação do imposto sindical. Por que ele está fazendo isso? Porque o Luiz Marinho, numa entrevista ao Globo nessa semana, ele disse, está insistindo nesta recriação do imposto sindical. Esse imposto sindical ele foi criado lá atrás pelo Getúlio Vargas, custava 1 dia de trabalho por ano aos assalariados. E foi extinto no governo do Michel Temer, em 2017. E as caixas registradoras ali dos sindicatos perderam alguma coisa como 90% da sua receita. E desde que assumiu o Ministério do Trabalho, há 2 anos, o Luiz Marinho tenta ressuscitar essa mordida no contra-cheque dos trabalhadores, sejam eles sindicalizados ou não. E agora ele já tentou isso numa proposta que foi rejeitada, depois ele tentou enfiar no outro projeto que discutia a regulamentação do trabalho nos finais de semana, nos feriados, e agora ele está anunciando que vai voltar à carga, dessa vez pela mão de gato ali de um parlamentar. Ele vai pegar um deputado, vai apresentar a proposta, o deputado chama Luiz Gastão, do PSD do Ceará. No Ceará o PSD joga ali junto com o PT,
Então vai voltar essa proposta ao Congresso nesse instante em que o governo está tentando se livrar dessa maledicência toda em relação à tributação do PIX. Aí vem o Luiz Marinho falar de volta do imposto sindical. Ora, francamente, é preciso que as pessoas tenham bom senso, né? E de escolher a briga certa, na hora adequada. Isso aqui, o Luiz Marinho devia esquecer isso. Isso não passa no Congresso, não tem a menor chance de passar. Mas está o ministro de novo insistindo nisso, pela terceira vez, no instante em que o governo está falando, olha, não tem imposto no PIX. Aí vem o ministro do Trabalho falar em imposto sindical novamente. Ele agora rebatiza de contribuição em vez de imposto sindical. Então, o governo não se ajuda, Fabiola. Eu tenho pena do Sidônio Palmeira, porque é preciso que, antes de se comunicar com a sociedade, o governo precisa se comunicar consigo mesmo. É preciso que as pessoas se conversem, que os ministros se entendam, que o Lula se entenda com a sua equipe. Isto não é assunto para ser tratado